O mundo celebra o nascimento, mas poucos entendem o preço do resgate. Um julgamento implacável, uma sentença definitiva, a maior operação de liberdade que a humanidade já viu, contada sob uma nova ótica. Prepare-se para ver o que as imagens não mostram. A Páscoa, o protocolo da salvação. Só na Fé Play. Antes do sacrifício, houve o cativeiro. 1500 anos antes da cruz, o cenário era o Egito, um império de pedra e ferro, onde o povo de Deus não passava de engrenagens em uma máquina de escravidão. Mas o tempo da sentença estava chegando ao fim. O protocolo do resgate não seria assinado com diplomacia, mas com um sinal de sangue. Naquela noite, a morte sobrevoaria as ruas do Egito. A única segurança, o selo nos umbrais das portas. Aquele sangue era um habeas corpus, uma substituição. O cordeiro morria para que o filho vivesse. Mas o Egito era apenas o rascunho de um plano maior, um ensaio para o resgate definitivo que a humanidade ainda não conseguia compreender. Jerusalém, o centro do mundo jurídico e religioso. O ambiente está saturado de expectativa. Enquanto o Império Romano monitora cada revolta, um homem caminha em direção ao epicentro do conflito. Ele não carrega espadas, mas carrega o cumprimento de cada vírgula da lei suprema. A multidão gritava por um rei guerreiro que derrubasse o governo de César. Eles queriam liberdade política. Mas Jesus sabia que a verdadeira prisão era outra. Sua missão não era quebrar leis humanas, era satisfazer a justiça divina. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O protocolo estava em movimento. A contagem regressiva para o julgamento do século havia começado, e tudo seria decidido no silêncio de uma sala de jantar, onde o pão e o vinho selariam o destino de cada alma na terra. A noite caiu sobre Jerusalém como um manto pesado. No andar superior de uma casa simples, o tempo parecia ter parado. Não era apenas uma refeição, era a assinatura de um novo testamento. O protocolo da salvação estava sendo atualizado diante dos olhos de 12 homens que ainda não compreendiam a magnitude daquele momento. O pão, partido por suas mãos, tornava-se o símbolo de um corpo que seria entregue à justiça. O vinho, servido em silêncio, era o penhor de um sangue que pagaria a fiança de toda a humanidade. Mas em meio à comunhão, a traição já operava nas sombras. Um deles já havia vendido a lealdade por 30 moedas de prata. O que tens a fazer? Faça depressa. Deixando a cidade, Jesus caminha para o epicentro de sua maior batalha, o Getsemane, o lugar da prensa de azeite. Ali, sob o brilho gélido da lua, ele não enfrentaria soldados romanos, mas o peso esmagador de todos os crimes, falhas e pecados da história humana. O suor tornava-se sangue, caindo na terra seca como gotas de um sacrifício que já havia começado. Jesus estava no tribunal da consciência divina. Ele via o cálice que teria de beber, a separação total do Pai, para que nós nunca fôssemos separados. Meu Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A entrega estava feita. A vontade do Filho estava perfeitamente alinhada ao propósito do Pai. O resgate não seria interrompido. Ao longe, o silêncio da noite é quebrado pelo som metálico de armaduras e o brilho das tochas que se aproximam. A inteligência religiosa e o braço armado de Roma chegavam para prender aquele que era o único verdadeiramente livre. O beijo da traição selou o início do processo. O cordeiro não resistiu. Ele permitiu-se ser levado para o julgamento mais injusto da história, porque sabia que sua condenação era a nossa única absolvição. O sol nasceu sobre uma farsa jurídica. Conduzido sob custódia,
Jesus foi levado ao centro do poder romano em Jerusalém. Ali, entre o direito dos homens e a vontade divina, o maior erro processual da história estava sendo deliberadamente executado. Não vejo culpa nenhuma nele! Mas a pressão política esmagou a justiça técnica. Em um ato de covardia administrativa, o inocente foi trocado por um criminoso condenado. Barrabás, o culpado, recebeu o alvará de soltura. Jesus, o justo, recebeu o veredito de morte. A sentença não foi apenas a morte, foi a humilhação pública, o manto de púrpura, a cana por cetro e a coroa de espinhos forjada pelo escárnio. Cada gota de sangue que caía no solo romano era o pagamento antecipado de uma dívida que ele não contraiu. Ele subiu a colina do Calvário, o lugar da caveira. Ali, o céu começou a protestar. Nuvens de tempestade, escuras como o breu, engoliram o sol do meio-dia. Não era um eclipse, era a criação reagindo ao Criador, sendo pregado em sua própria terra. Suspenso entre o céu e a terra, Jesus tornou-se o advogado que assumiu a culpa do réu. Naquele momento, sobre aquela cruz de madeira rústica, ocorreu a grande substituição. Toda a nossa condenação foi cravada naquele madeiro. Juridicamente, a nossa dívida estava sendo liquidada. Está consumado! Consumado, do grego tetelestai, dívida liquidada. O acesso estava liberado, o sacrifício foi aceito. O corpo foi levado ao túmulo de pedra de um homem rico e guardado por selos romanos e sentinelas armadas. Parecia o fim de um processo, mas era apenas o intervalo antes da vitória final. O sábado de silêncio terminou. No reino dos homens, a esperança parecia enterrada sob 3 toneladas de pedra calcária. Não foi um arrombamento, foi uma reintegração de posse. A pedra, símbolo da barreira intransponível entre o homem e a eternidade, rolou como se fosse feita de papel. De dentro do vazio não saiu o cheiro da morte, mas uma luz que os olhos humanos nunca haviam testemunhado. Vazio, o túmulo de um homem rico tornou-se o monumento da maior vitória jurídica e espiritual de todos os tempos. A morte, que detinha o monopólio sobre cada alma, acabava de perder o seu direito de posse. Jesus Cristo não apenas sobreviveu, ele triunfou sobre o próprio conceito de fim. Maria. Ele apareceu aos seus, provando que o sacrifício foi aceito e o processo encerrado. A Páscoa não é sobre ovos coloridos ou tradições passageiras. É sobre o que garantiu que a morte não tem a última palavra sobre você nem sobre sua família. A história de Jesus é a prova de que existe um caminho, um plano e uma esperança que ninguém pode tirar. Ele aceitou a sentença para que você recebesse a liberdade. O resgate foi executado com perfeição. Se você gostou desse vídeo, nos apoie. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Deus abençoe toda a sua família.